Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também pelas plataformas digitais. Você pode acompanhar a gente diariamente aqui às 9h30 da manhã ou ainda pelos horários de reprise, como você preferir, e pode também nos acompanhar pelo site da TV Rio Preto, pelo YouTube da TV Rio Preto, pelo aplicativo da TV. Dá para escolher como você vai nos acompanhar, mas uma coisa é fato, tem que ficar ligadinho na gente todos os dias, porque todo dia a gente traz um bate-papo especial, uma história gostosa para compartilhar com vocês e deixar o seu dia mais inspirador. E por falar em inspirador, meu papo agora é com as amigas que estão aí me acompanhando, que podem virar amigas empreendedoras, porque no primeiro bloco eu vou conversar com a Janaína Alexandre, ela que é a idealizadora dessa rede, que hoje está com um volume gigantesco de mulheres, começou lá em janeiro de 2021 e tá assim de histórias muito legais para serem compartilhadas. E ela vai compartilhar a dela com a gente hoje. E no segundo bloco, a gente vai conversar com a Flávia Costa. Vocês estão muito acostumados a ver a Flávia aqui falando de eventos. Hoje, ela vem como doutora Flávia, advogada, pra gente falar sobre divórcio. Então, senta na frente da telinha, não sai não, é só o tempo da vinheta. Está no ar o Estúdio Inter de hoje. Falar de empreendedorismo hoje, nos tempos atuais, com a internet na mão de todo mundo, até parece chover no molhado. Mas é tão engraçado que quando a gente começa a compartilhar experiências, movimentos que transformam pessoas em empreendedoras, e melhor ainda, transformam mulheres em empreendedoras, a gente está falando de mulheres que se tornam protagonistas das próprias vidas, que escolhem gerenciar e fazer o que elas querem. E esse movimento é um movimento maravilhoso que acontece com grandiosidade numa rede aqui em São José do Rio Preto que se chama Rede Amigas Empreendedoras. É uma ajudando o empreendimento da outra e essa conexão entre elas vai se fortalecendo, fazendo com que elas se tornem únicas. E para me contar um pouquinho mais sobre isso, está comigo aqui a Janaína Alexandre. Vocês já estão cansados de ver ela aqui mesmo, mas eu adoro quando ela vem, porque é um jeito de fazer com que você aí do outro lado entenda que juntos a história pode ser diferente. Bom dia! Bom dia! Coisa mais Bom linda! Dia. É sempre muito gostoso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Partilhar a história da Rede Amigas Empreendedoras, eu acho que além da gente falar do quão importante é essa mulher estar inserida no movimento, né, de ganha-ganha, de troca-troca, é a gente falar para a mulher que está lá do outro lado que ela pode fazer parte disso também, né, Janaína? É verdade. Que essa mãe que acabou de ter o bebê dela, que está lá pensando o que ela vai fazer da vida nos próximos meses, você pode transformar a sua vida. Para aquela mulher que está cansada do salário do fim do mês, aquela rotina da CLT e quer virar a chave, tem uma habilidade, mas não consegue colocar isso. Você pode fazer. É isso que a gente quer falar. Você pode Você fazer. você pode. Você não só pode, como deve ser protagonista da sua vida, tomar suas decisões e correr atrás dos seus sonhos, né? Janaína, você vem aí com um movimento desde 2021, que começou de maneira tímida. Hoje você está com um grupo de quantas mulheres? Já são mais de 100 mulheres. Semana passada, inclusive, teve evento com a Amanda Oliveira, que é das Valquírias. Um beijo, Amanda. Vocês lançaram lá um projeto super legal, né? Que é a, como é que chama mesmo? Asmara. Asmara é um projeto lindo, é um projeto que ajuda mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social através do empreendedorismo feminino. Então, é muito lindo. É a moda circular fazendo parte de todo esse mecanismo, gerando renda e aquilo que você não usa em casa vira produto para venda, enfim. Exatamente. E eu fiquei muito feliz do convite de ser madrinha. E qual que é o papel das madrinhas? Ela me chamou e falou assim, Jana, o que precisa para a mulher empreender? Eu falei, não é só aprender a vender. Precisa saber sobre gestão, sobre inteligência emocional, precisa saber sobre a legislação, de como abrir uma MEI, precisa de uma série de coisas. Então, ela elegeu madrinhas para ser realmente o suporte para que essas mulheres aprendam a empreender em sua totalidade. E não só ir lá e vender a roupa, mas aprender a empreender.
Parece um desafio gigantesco, mas quando você tem as pessoas certas colocadas nos grupos certos, isso se desenvolve de uma maneira muito natural, né, Janaína? Exatamente. E quando você vê, uma da rede está ajudando a outra, que ajuda a outra, e é a mesma coisa que vai acontecer nas Mara. Verdade. Não tenho dúvida de que aquela que se desenvolver melhor, mais rápido, vai ajudar a outra que está engatinhando ainda. Então, acho que essa força feminina que faz a diferença. E sabe o que é interessante? Eu falo que no começo, quando a rede era pequenininha, que tinha lá 20, 30 pessoas, eu falo que eu era mãezona, eu acolhia todo mundo. E aí a rede foi crescendo e a gente falou, e agora? Então, hoje eu estou no papel de passar a mentalidade do acolhimento, da ajuda mútua, do juntas somos mais fortes. E aí eu vejo aquela atitude que eu tomava com elas multiplicando e se ajudando, se apoiando, crescendo e evoluindo juntas. E isso não tem preço. Não tem preço, né? Que dica, vamos falar assim, já para aquela mãe que está ali sentada do outro lado, que é mãe de primeira viagem, está ali desesperada com essa nova fase da vida dela, não sabe nem direito por onde começar, volta para a vida profissional, social, viro mãe, onde estou eu no mundo de Wally? É verdade, a gente fica perdida, né? Assim, eu não sei se é do tempo. Eu lembro. Será que é do tempo de vocês, Eu gente? lembro. Ai, me senti agora com 182 Eu lembro anos. do Mas Wally. O Wally era um desenho que você tinha, que era um vulco-vulco de informação, e você tinha que achar o personagem, onde está o Wally. Que tava atrás de uma janelinha. Tá manequim com a clinha, assim, aquela toquinha listrada. Cara, era desesperador, mas muitas mães se sentem assim, onde está o Wally? A gente amava fazer isso. Olha, dica, eu acho assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, primeira coisa, não se cobre tanto. A gente até estava falando aí sobre isso em outras entrevistas, que é essa cobrança que a gente tem. Então, essa cobrança te impede de você olhar as possibilidades. E até de ver outros horizontes, né? Não sei, a gente fica tão imbuída com aquele negócio ali, que é o bebê, né? O negócio é o bebê, mas é a tua gestão de tempo com aquela criança que é novidade, que você não abre os olhos pro que está em volta. E aí depois, quando você sai desse estágio da cobrança, aí fala assim, olha, e agora? Eu volto para o CLT, eu empreendo. Então, se você tem esse desejo mesmo de empreender, a primeira coisa que eu falo, eu pego um conceito muito usado em startup, que é o mínimo produto viável. Qual que é o mínimo para você fazer todas as áreas da sua vida andar com facilidade? Eu falo assim que o básico bem feito é um ótimo princípio. Porque às vezes a pessoa fica querendo florear tanto, fazer esperando, tanto. Né? Eu vou ganhar. Faz o básico. Se você focar no básico bem feito em cada área da sua vida e olhar para a sua vida como um todo, você consegue empreender. É porque quando a gente olha a dificuldade da maternidade, a gente olha a dificuldade do empreendedorismo e junta de todas... fazer a gestão da casa, de organizar o tempo, a agenda do marido. Aí você surta, aí você fala assim, eu não vou dar conta. Como que você vai dar conta? Quando você olha e fala assim, então tá bom, para ser mãe, eu preciso disso daqui na minha rotina. Olha, na minha casa, para que a minha casa fique organizada, funcione, eu preciso disso e disso e disso. Alimentação no horário, aí eu preciso levar para a escola. Para empreender, o que eu preciso? Eu preciso disso, disso, disso. Daí você olha a sua vida como um todo e aí você consegue organizar o seu tempo. Porque a sua rotina é diferente da minha. Não existe uma receita de bolo, mas o importante é você olhar para a sua vida na sua totalidade e se organizar. E existe como. Tem como você ter harmonia em todas as áreas da sua vida. Eu acho que cabe uma outra dica aí também, que muitas vezes a gente deixa as habilidades adormecidas, né? Sim. Você, de repente, tem habilidades para trabalhar com coisas pequenas, manuais, mas você fala assim, mas vai dar tanto trabalho. Não, experimente. Sabe a frase que eu ouvi? Teste. Aí eu ouvi uma frase na semana passada que eu amei, que fala que a maternidade costuma parir ótimas empreendedoras. Boa Eu essa. amei, por quê? Porque quando você sabe que mais de 50% das mulheres, após a maternidade, elas são demitidas. Aí você fala assim, e agora? Aí acontece dela tirar aquela habilidade que ela tinha esquecido. Porque Eu lá falo na que empresa... fica ali adormecida. Fica adormecida. Então, você está lá no CLT, você faz o que te manda. Você está fazendo
o que você foi contratada para fazer. Mas o que a gente vê de gerente de banco que foi fazer bolo? O que a gente vê de gente que trabalhava na área financeira, que começa a empreender em decoração? Tipo, coisas totalmente diferentes. Eu tenho uma professora que ela, inclusive, deve vir a fazer parte, porque ela me perguntou recentemente como é que era as amigas empreendedoras, e ela, professora da área administrativa, gestão, engessada, nananã, era apaixonada por estética. Olha aí. Apaixonada por estética. Em paralelo com as aulas, ela conseguiu conciliar o curso, foi fazendo. Menina, hoje ela é uma esteticista de mão cheia, abandonou o CLT, tem uma agenda abarrotada de clientes, trabalha mais do que quando trabalhava como professora, mas está realizada. Eu acho que esse é o X da história. Exatamente. É você descobrir, eu falo que o empreendedorismo ele começa do autoconhecimento. Eu tenho um método, né? Que é a jornada da mulher empreendedora, que é autoconhecimento, mentalidade, ação e relacionamento. E por que autoconhecimento é o primeiro? É você realmente conhecer suas habilidades, as suas virtudes, o que você faz de bom para os outros. Até os seus medos e receios, para você saber até onde você pode ir, até onde você não vai. Exatamente. E é aí que a gente fala assim, o que eu gosto de fazer? No que eu sou boa? Como que eu posso transformar a vida das pessoas com as minhas habilidades e os meus talentos. E quando você olha para dentro, é assim que a gente cresce. Eu sempre falo, né, que não é nem olhando para frente nem para trás, mas é olhando para dentro. Quando a gente olha para a gente, fala assim, o que eu gosto de fazer? Como que eu posso ajudar as pessoas com o que eu tenho? E como eu estou hoje, né? Porque a gente está numa constante transformação. E aí a gente vê que a gente tem tantas habilidades e que é o que você falou, a gente tira de lá de dentro. Tira de lá de dentro. Eu acho que se cabe uma reflexão desse nosso bate-papo, aproveite que estamos aí, tem um período pela frente, chega no fim de semana, vai assistir um filme inspirador, mas coloque na sua cabeça o seguinte, comece a buscar dentro de você o que é que você gosta de fazer. Com o que é que você gostaria de trabalhar? Como é que você gostaria de se conectar com as pessoas? Comece deste exercício. Não saia pensando que você precisa ganhar na Mega Sena para montar um escritório lindo, maravilhoso e receber todo mundo lá dentro para fazer o quê? Você nem sabe o que você vai fazer. E então, não se limite. Porque às vezes a gente fala assim, o que eu gosto? O que eu posso? Aí você fala assim, eu posso, mas eu não... Aí começa as crenças limitantes, né? Eu posso põe fazer só o que isso. você gosta, depois você avalia. Não se limita, só põe no papel, só pensa. Porque aí depois você vai para o segundo passo, né? Porque às vezes a pessoa, nesse primeiro passo que você falou, ela já começa a se limitar já começa a tesourar ali. Que aí ela nem abre as possibilidades. Imagine só o tanto de transformação que você gera com essas entrevistas. Gente, a gente já perde a dimensão da transformação de tanta gente que assiste essas entrevistas e que encontra aqui inspiração para ter a vida transformada. Este é o objetivo. Como diria uma amiga minha, o objetivo final é esse. E o objetivo é alcançado. É alcançado. Agora me conta uma coisa, como é que tá a programação pra gente poder fechar esse nosso bate-papo já nessa gente, como é rápido, né? Passa que a gente nem vê, né, cara? Passa. Eu falo, gente, bate-papo bom é aquele que você olha e fala assim, mas já tem 13 minutos no meu cronômetro aqui. Você vê que agora eu tô chique, né? Tem um cronômetro aqui que fica assim... Avisar a gente. Daqui a pouco eles falaram que vão botar sirene com som. Não tá sendo suficiente. Eu esqueço às vezes de olhar. Também. A prosa tá boa, esqueço de olhar. Verdade. Como é que tá a programação, então? Me conta. Olha, a gente tem o Café de Empreendedoras todo mês. Eu sempre falo, a gente tem um tripé, que é os 3 pilares. O crescimento, desenvolvimento e relacionamento. Então, a gente tem o Café de Empreendedoras todo mês. No Café de Empreendedoras é um evento para trazer crescimento, novas oportunidades. O Almoço das Amigas é um evento para aproximar, para trazer conexão. E a parte de desenvolvimento pessoal e profissional, a gente tem aulas, workshops, né, para realmente trazer conhecimento para as empreendedoras. Então, para você saber de toda a programação das Amigas Empreendedoras, é só você entrar no Instagram, Amigas Empreendedoras RP. Você vai no link da Mil e aí tem tudo lá. Inclusive, como fazer parte. Tem o site, tem um link lá, como você fazer parte, aí tem tudo que você tem direito, com tudo isso, o que a gente pode proporcionar para a sua vida e para a sua jornada empreendedora. Tá uma delícia. Gada, minha flor, e você tá acompanhando, começa a acompanhar essa semana já aí,
Mais um quadro, Amigas Empreendedoras, com mais uma leva de mulher, nova temporada. E essa semana já promete histórias surpreendentes. Então fiquem ligadinhos, o quadro Amigas Empreendedoras vai ao ar todas as quintas-feiras. Então é só se conectar com a gente pra você ficar sabendo histórias maravilhosas e transformadoras. Arrasou. Obrigada, minha flor. Tamo junto e misturado, você sabe disso. Eu tenho um bracinho de extensão assim, Amigas Empreendedoras, né? Assim Maio especial, mês das mães. Maio especial, mês das mães. Ai, que delícia. Gente, ó, bora então pro intervalo depois desse bate-papo gostoso. E agora minha conversa vai ser com ela, que tem 1001 funções. Ela é quase uma amiga empreendedora também. Flávia Costa tem aí a sua vertente como gestora de eventos grandiosos da nossa cidade, mas para quem não a conhecia, ela também é advogada sensacional. Nós vamos falar sobre divórcio depois do intervalo. Aguenta aí. Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caiguinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo pra você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho e agora é hora de conversar com ela, que é uma mulher multifacetada, multitarefas. Vocês estão muito acostumados a ver a Flávia aqui comigo como produtora de eventos. A Flávia Costa, que faz tantos eventos maravilhosos para que a gente possa se divertir e ter o melhor do entretenimento. Mas hoje você vai conhecer a outra face da doutora Flávia Costa. Ela que é advogada, está aí com um espaço incrível que se chama Clínica de Advocacia, se eu não falei errado, ela que me corrija, mas a ideia é a gente trabalhar os conceitos jurídicos de uma forma prática, dinâmica, para que você tenha informações rápidas, funcionais, sem meandros, aquelas letras minúsculas do contrato que a gente nunca quer ler. Pois é, ela vai ajudar a gente a traduzir isso. E hoje, num bate-papo mais que especial, nós vamos falar sobre divórcio. Talvez você aí do outro lado esteja divorciada ou esteja passando pelo processo do divórcio ou já passou, enfim, eu não sei direito qual é a sua situação, mas fato é que muitos fantasmas se criam em cima de começar uma nova vida pós-divórcio. E é possível. Bom dia, magnífica! Ai, gente, olha como ela tá toda poderosa. Ai, eu amo essa mulher multifaces. Como você, né? Como você. Um prazer. Como a gente, um tanto de outras mulheres. Tantas mulheres, né? Quase todas, se não todas as mulheres. É um prazer estar aqui nesse espaço lindo. Quero parabenizar. Casa Nova. Casa Nova, com muito sucesso. Mais Obrigada. sucesso, né? Porque você já tem todo ele. E não sei onde que você ainda pode chegar, minha amiga. Universo, o senhor tá ouvindo?
Mas eu fico lisonjeada com o convite de estar aqui. E gosto muito de falar de evento, mas é tão importante a gente ressignificar esse tema que é o divórcio, Thaís. Para isso, eu montei o meu próprio escritório. Eu falei correto? É quase. Eu chego lá, eu tô aprendendo, quase. gente. Eu tirei a figura do escritório para trazer clínica do direito, porque é um espaço de cuidado. Eu olho o direito sistemicamente, em conjunto, para trazer um apoio também humanizado, uma escuta ativa, Thaís, porque esse é um momento desafiador. Mas ele não precisa ser triste. O divórcio, né, termina a relação conjugal, né, seja o casamento ou a união estável, mas a família continua. E é isso que as pessoas precisam entender. Principalmente se existem filhos, se há uma boa relação com sogro, sogra, tio, tia, enfim, né, você rompe aquele relacionamento entre duas pessoas, mas o entorno não precisa do rompimento e nem precisa ser traumático e nem precisa ser briga. Exatamente. Pode ser amigável, gente. O divórcio não faz com que os filhos fiquem infelizes. Relacionamento instável, com briga, infeliz, é que torna o seu filho infeliz. Perfeito. Então vamos ressignificar, vamos falar um pouco desse momento para atravessá-lo de uma forma responsável, focando na saúde mental, né, com mais leveza. Acabou aquela família nuclear, mas prossegue aquela família binuclear. O que significa isso? Mães e filhos, pais e filhos. E é tão interessante que se esse momento for tranquilo, esse filho, ele consegue ter contato com a família continuada que a gente fala, com os tios, com as tias, com os primos, com as primas. E que é importante, porque não precisa ter a ruptura com todos. Ao contrário, você pode somar, né? Esses pais podem trazer outros cônjuges para o relacionamento, com outros filhos. E com outros tios, com outros avós e assim por diante. E só aumentando essa rede. E pode parecer, Flávia, mas você tá aí nesse papel de advogada, né? Vendendo o teu serviço. E não, eu tô falando aqui a Flávia, uma mulher divorciada de um primeiro casamento que teve um filho, com um filho muito pequeno, de 2 anos de idade, que depois se casou novamente, aliás, vive em união estável formalizada. Eu falo que eu tô passando por todos os estados civis para poder atuar melhor, mas isso é só uma brincadeira, é claro, que eu tive uma segunda filha e meu marido hoje trouxe também uma filha para dentro desse relacionamento e Ou esse seja, contexto. De uma família de uma mulher com um filho divorciada, ela passa a ter uma família com 3 filhos. Exatamente. O seu marido atual, a mesma coisa. Exatamente. E aí a gente vivendo feliz, Thaís, eu vejo que as crianças elas desenvolvem muito bem. Isso tem que partir da gente. A gente precisa comunicar como se dá. E como que eu vejo isso? Olha, como atravessar esse período conturbado. Tudo que traz mudança, a gente tem que mexer, sair da zona de conforto, traz um desconforto, mas não precisa trazer desequilíbrio. Nem dor, nem sofrimento. Nem sofrimento. E como que eu acho que fica um pouco mais fácil? Quando você foca no interesse da criança, do adolescente, do seu filho. Vamos lá, vamos trazer um exemplo bem prático para isso. Talvez você aí do outro lado esteja assistindo a gente e vai dizer, mas isso é propaganda de margarina. Não, não é propaganda de margarina. Você tá aí num relacionamento em que diariamente você tem discussões, ideias conflitantes com o seu parceiro ou parceira, enfim. Não há uma harmonia saudável no seu lar. Isso é saudável para o seu filho? Aí eu olho aqui para você diretamente. Isso é saudável para o seu filho ou para a sua filha, para quem está convivendo com você? Não, isso não é saudável. Agora, o divórcio, ele pode sim se tornar uma ferramenta de saúde para todos. Porque se você está numa relação, aí me corrija se eu estiver errada, Flávia, numa relação em que as pessoas batem de frente, conflitam, brigam, se agridem verbalmente, porque aí passa de um estágio só do conflito de ideias, aí começa uma agressão verbal. Quem está no entorno sofre tanto ou mais que você. Porque não sabe significar, elaborar essa dor a criança. Não tem condições intelectuais para isso. E existe violência física, verbal, psicológica, moral, patrimonial. E a criança está envolta
naquele sistema. Quando há esse rompimento, rompe-se esse ciclo, esse assédio, né? Pela falta de convivência. E aí, é o que eu estava falando, né? Quando você foca no interesse do filho, não vai melhorar, geralmente não melhora na hora esse relacionamento que já vinha desgastado. Mas é fato que a separação e a falta de contato diário evita esses conflitos. E quando você for pensar na resolução de alguma questão, pensa no que é melhor para o filho. Olha, meu marido está querendo pegar ele às 8 horas da noite. Mas eu acho que é o horário que eu não vou estar bem, porque eu já cheguei cansada do trabalho. Mas vocês não vão conseguir dialogar, Thaís. O casal geralmente não vai conseguir chegar num bem comum, dialogar. Não estavam dialogando. Que seja sensacional para os dois. Exato. Mas tem que ser sensacional para quem vai estar nesse núcleo. O que é melhor para essa criança? Qual que é o horário melhor para ele dormir? Que ele se alimenta, para ir para o banho, qual que é a rotina dessa criança. Esse ex-casal entender que tem que ter um tempo de adaptação. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vive numa sociedade patriarcal, Thaís. A mulher, ela assume inúmeros papéis, como a gente falava de início, e muito essa função de cuidado com os filhos, cuidado com os pais. Isso é atribuído e a gente pode até falar numa outra entrevista por que surgiu esse trabalho de cuidado, um trabalho invisibilizado, não remunerado. Falamos junto porque a gente sabe. A gente sabe qual é a real. Qual é a real. A gente vive, a gente vê o nosso entorno, as nossas mulheres vivenciando isso. Mas é fato que a gente também assume totalmente esse papel e cumpre ele, assim, com rigor. E depois é difícil a gente destacar isso. Tirar isso de cena pra gente. E o que é muito saudável, porque a gente precisa desse momento de descanso, dessa colaboração. O pai, ele não ajuda, ele cuida. Ele é pai, ele tem essa obrigação. É muito doido, né, quando a gente olha assim. Uma vez falaram assim pra mim, nossa, mas você tem um marido super parceiro. Sim, ele é parceiro, mas ele é pai. Então ele não fez mais que obrigação dele, de cuidar do filho, de dar banho, de trocar, de levar pra escola, de ver se tá tudo certo. É pai e mãe cuida igual. Eu não sei quem foi que colocou na cabeça, principalmente dessa nossa geração ainda, de que filho é responsabilidade só de mãe. Quantos casos a gente vê que pós-divórcio o pai simplesmente abstrai a paternidade, passa a ver o filho uma vez a cada 2 meses, manda uma mensagem. Gente, pai é pai e tem as mesmas responsabilidades que a mãe. A diferença é que a gente carrega na barriga. Exato. Vamos parar de homenagear um trabalho que também é deles, né? De valorizar, supervalorizar. Não, é papel de todo mundo. É papel, vamos normalizar isso. Ai, gente, é tanta coisa pra gente conversar, porque junta 2 mulheres que querem transformar a vida de pessoas. E o intuito desse bate-papo com a Flávia, que vai se repetir inúmeras vezes, é ajudar você que está aí do outro lado a enxergar que há caminhos, que não precisa ser a briga, que não precisa ser da dor, que não precisa ser do sofrimento. É isso. Eu amei. A vida continua. Eu amei. A vida continua pós-divórcio. Já vamos criar um quadro assim, a vida continua pós-divórcio. Obrigada, minha amiga, todo sucesso do mundo. Você volta logo, hein? Volto. Por favor. Volto. Eu vou me despedindo de vocês assim, ó, nessa coisa boa de que é possível não permanecer no estado em que você está. É isso, é sobre isso, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser e Ele quer. Tchau!